Olá, muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia para quem for assistir a gravação depois. Que alegria poder estar aqui mais uma vez para a gente bater um papo e hoje um papo para lá de especial. Boa noite, boa noite. Eu conversar com a Camila Colaneri, uma grande amiga, uma astróloga maravilhosa, uma consteladora familiar maravilhosa. E a gente vai falar sobre relacionamento sob a ótica da constelação. Então, enquanto a gente espera a Camila chegar, vai contando para todo mundo que a gente já está aqui, vai mandando aviãozinho para todo mundo, vai chamando as pessoas para virem ouvir o que a Camila tem para nos dizer. Cheguei, já está aqui. Ai, que delícia. E como diz minha amiga Ariane Cruz, vamos espalhar amor. Vamos mandar um monte de coraçãozinho aí para todo mundo. Aí o Insta espalhar melhor esse nosso bate-papo. Ei, Oiê! amiga! Tudo bem? Tudo bom e você? Tudo jóia. E vocês? Tudo delícia, Aí, tô feliz com esse encontro eu demais. também. Faz tempo que a gente não se encontra online, né? Faz, Nem é bom, online. Não. pessoalmente, então menos ainda, né? Mas Anos. isso vai acontecer e se prepare, porque quando acontecer vai ser uma comemoração, uma Nossa, vai celebração, ser né, um Cá? babado. Que delícia. Cá, queria te agradecer mais uma vez você ter aceito Imagina. esse convite para contar pra gente, trazer todo esse teu conteúdo e sabedoria que eu amo de paixão. E tem sido um Obrigada eu. burburinho essa live com esse tema. Tem sido um É, burburinho de falar sobre relacionamento num momento desses, né, Cá? não é? É desafiador, inclusive, né? Primeiro eu queria te Desafiador. agradecer o convite também. É sempre bom estar aqui, né? Ter essa oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do que eu sei, né? Mas eu acho que a gente vai fazer, na verdade, uma grande troca, né? Eu não tenho todas as respostas, eu não tenho certeza de nada, na Ai, verdade. linda. Eu só vou poder trocar o que eu experiencio, até como Sensacional. astróloga também, mas também como consteladora, né? Eu acho que a constelação também traz uma visão muito Sem dúvida. especial com relação aos relacionamentos, né? É. Então a gente pode trocar nesse sentido. Eu acho que esse momento é bem desafiador para os relacionamentos, né? Como a gente É. vem vendo, né? Um ano de pandemia, de convívios intensos dentro de casa, ou né, do não convívio também, né, da falta dos relacionamentos. Então, vem sendo bem desafiador mesmo. Muito. Já é por si só, né? Relacionamento humano, relacionamentos em geral já são bem desafiadores. Nesse momento eu acho que tem sido ainda mais. Mas antes da gente entrar no nosso assunto Vai lá, propriamente dito, se apresenta. Se apresenta para as me pessoas que estão aqui apresenta. para saberem quem é a Camila. Depois conta quem é a Camila. A Elô Malieri, semana passada, falou: conta o que você é. Depois você conta o Tá. que você faz. Porque eu sou, né? Não eu É estou, né? isso, isso. Então, eu vou falar como consteladora. Eu sou filha da Mari Cleusa e do Dionino. Eu sou mãe do Leonardo e do Daniel. Eu sou casada com o Lindos. Marco. Já estou com ele há 21 anos, então dá para falar um pouquinho de relacionamento depois de um certo tempo, A não gente é tem uma mesmo? caminhada nisso, né? Pois é, tem vários tipos e estilos de relacionamento, né? O relacionamento por um bom tempo também tem seus desafios, que a gente pode falar Muito. deles também, É, né? é. Bom, enfim, eu sou astróloga há 16 anos, trabalho exclusivamente com astrologia, mas a astrologia está na minha vida desde a adolescência. E fui estudar astrologia depois que fiz a faculdade de Direito, né? Então, trabalhei 10 anos na área jurídica. E aí, depois, numa crise, né, existencial que todas nós passamos, ela chegou para mim numa crise de carreira. E aí, eu acabei fazendo uma mudança de carreira. Isso já faz 17... mais, né? Porque, na verdade, eu comecei a estudar junto, né? E depois que eu fui fazendo o processo aí de mudança. Então, eu trabalho como astróloga e como consteladora há um pouco menos tempo, há uns 4 anos, né, que eu atuo, mas que eu estudei faz 6. E também integrei essa arte, né, de terapêutica. Mas tem outras formações aí É, paralelas, né? Sou é. psicanalista, já sou taróloga, cartomante, Ela é tudo, uma né? pescadora. Reikiana. Eu brinco que é fucenta, né, Cá? É fucenta. Bruxa, né, Vamos. linda? Porque a gente Não, só e o vai legal, agregando conhecimento, né? exatamente o que eu ia falar. O legal é que, assim,
é super estudiosa, é super fuçenta, mas as áreas têm tudo a ver uma com a outra. Ah, sim. Então, Agora estou numa onda mais da filosofia também, que está entrando na minha adoro. vida com uma... Assim, estou muito feliz de estar redescobrindo. Eu sempre gostei de filosofia também, né? Mas li, assim, mais ou menos. Agora resolvi dar uma estudada melhor e está sendo muito bom também. Então, a É gente uma está delícia. agregando. E também é outra área que quando afunila o negócio é tudo relacionado, tem tudo correlacionado, né? Eu pego uma fala da professora, né, Lucilena Galvão, que virou aqui, acho que a musa da minha A pandemia e de musa várias da nossa, a pessoas, gente né? vive trocando, né? Nossa, eu adoro ela, mas enfim, acho que ela tem uma linguagem fácil para coisas muito difíceis, né? É. E ela fala que né, a filosofia, a gente tem que estar aqui para ser humano, né? E essa é a motivação de todos esses estudos que a gente faz, né? Ser mais humano. Quem é esse humano, né? Quais são os meus valores, minhas virtudes, onde eu quero levar a minha sabedoria? E aí a gente vai fuçando, né? Para tentar entender essa humanidade, né? Eu acho que a astrologia também faz muito esse caminho de tentar nos trazer para esse humano. Quem é esse humano que está aqui encarnado, né? Quem é o humano que está do meu lado, se relacionando comigo? Então, a gente está buscando esse aprimoramento aí, e aí essas áreas, elas se entremeiam, né? Porque impressionante. a gente é o holos, né? A gente não é uma coisa única, separada, e elas se integram. Se a gente souber integrar, esses conhecimentos só ajudam, né? Você sabe, você estava falando agora, me veio uma coisa na cabeça, eu não me lembro exatamente o nome dele, depois eu até passo para vocês. Essa semana eu ouvi um senhor fazendo a analogia das nossas células do corpo com a natureza. E aí ele fez uma analogia tão incrível, dizendo sobre a floresta amazônica e as células do nosso corpo, o quanto a gente tem que estar o tempo inteiro correlacionando, o tempo inteiro na cocriação. Não sou eu sozinho, não é uma árvore que cresce sozinha. Aliás, tem um estudo lindo que falam que as árvores se comunicam e que é tudo um sistema, tudo funciona tudo junto. Sim. Então, a gente aprendeu a pensar separado, né? Isso. Na verdade, esse pensamento cartesiano, separado, né, mais racional, ele faz parte da cultura mais ocidental, né? E a gente acha que as coisas são desintegradas. E eu acho que agora as pessoas estão começando a despertar um pouco melhor, né? Algumas já despertaram, outras estão começando a perceber que é tudo uma coisa só, né? Assim, o corpo faz parte, a psique faz parte, a mente faz parte, o espírito faz parte, né? Isso só dando uma resumida básica, mas é tudo integrado, e a gente é integrado, né, nesse cosmos que a gente habita, então nesse planeta, né, com todas essas plantas, esses animais, com o ar, com a terra, com os elementos da natureza. A gente faz parte, a gente é feito, né, de moléculas de energia, né? Então tudo é feito de energia, só condensada é menos condensada, mas a gente está trocando o tempo todo, né? Então é muito assim, eu não sei se a palavra é essa, mas não muito rico a gente pensar, né, em tudo separado, né? Tá tudo integrado. Então tá tudo integrado. Você pôr o pé na areia, né, no mar e não sentir alguma coisa, né? Alguma vibração, alguma energia que você não identifica muitas vezes, mas você sabe que te dá um alívio, né? Então, é do seu espírito e é do espírito de todo mundo que vai, de repente, chegar naquele lugar lindo, maravilhoso, né? Numa praia maravilhosa e falar, nossa, que bem-estar, né? Isso é uma sensação. Né? Eu acho que é um convite dos maiores nesses últimos tempos é o sentir. É a gente voltar a integrar o sentir. Porque a gente é convidado o tempo inteiro a racionalizar, a entender, entender a emoção. Não, é só sentir. Justamente. Então, muitas vezes a gente quer entender o que a gente está sentindo e a gente não para deixar fluir. Só sentir. Então, isso tem sido uma volta para um lugar que é nosso, é conhecido, está dentro da gente. A gente só perdeu o hábito da correria do dia a dia, de fazer pausas que a gente não fazia, e de repente a gente está fazendo um caminho contrário, de poder sentir de novo, sentir o outro, se sentir especialmente, né? E eu acho que as relações, os relacionamentos, né, Cá? Sim, tá tudo muito integrado, sim, parece clichê falar, né? Todos somos um,
todos somos um. Só que eu acho que antes da gente olhar para o outro, antes da gente conseguir ter um bom relacionamento fora, a gente tem que ter um bom relacionamento dentro. Claro. Então, via de regra, a gente olha para fora e cobra, e quer, e exige, aponta o dedo, mas a gente não olha o que é que está acontecendo aqui dentro para eu precisar tanto do outro, querer tanto do outro. E aí eu queria entender como é que a astrologia consegue, em primeiro lugar, olhar para dentro de mim, que aliás foi uma das perguntas que veio. Deixa eu ver qual era. Você abriu uma caixinha, eu vi, que legal. Olha, foi divertida essa caixinha, demais, porque teve muita gente. Foi muito divertida, porque teve muita gente dizendo, puxa, nem os astros consertam a minha relação. Nem a o famoso dedo podre, né? Onde está o meu dedo podre no mapa? Eu já ouvi essa pergunta foi divertida, jura? Sim, nossa, já ouvi de tudo. Isso que é interessante, né? Porque é isso que você falou. Eu acho que a gente tem que ir um passo atrás. Antes de o mapa, na verdade, para mim, a astrologia é uma linguagem, né? Então, é essa linguagem. Quando a gente está falando de astrologia individual, que é o caso ali, né? Que a gente vai analisar pessoas, analisar relacionamentos. Então, eu estou falando de uma astrologia individualizada. Então, ela é uma linguagem que está, né, presente, né, na humanidade. Enfim, depois um dia a gente pode fazer uma live de histórias da astrologia, né? Ai, que bárbaro! Vamos fazer? Que também é muito muito legal. Entender o que é, porque na verdade hoje a gente vê muito assim a astrologia, principalmente quando a gente populariza, né? Tá bem popular agora, né? E aí a gente vê a astrologia por signo, né? Então a astrologia é signo. Então a gente acaba indo nessas brincadeiras que são engraçadas, é óbvio, né? Mas a gente acaba tendo uma visão um pouco mais rasa vamos pensar, de uma arte, de uma linguagem que é bastante aprofundada nesse sentido de autoconhecimento também. Né? Então, quando você se propõe, eu sempre falo para os meus clientes, se você se propõe a se olhar, a ter aquele tempo, né, que seja de 2 horas de uma consulta, para se ouvir, porque na verdade o astrólogo ele é um tradutor, né? Ele está vendo aquela simbologia toda e está traduzindo para você o que é você. Que você já sabe, na verdade, né? Então, às vezes você sabe, às vezes você se reconhece, às vezes você desperta, né? Às vezes você acende uma lanterninha bem fraquinha e aquilo vai fazendo sentido para você mais para frente na sua vida, né? Dependendo das experiências que você vai tendo, do lugar que você habita, né? Então, claro que o mapa por si ele não está isolado, a gente está dentro de um contexto global, social, econômico, né? Espiritual. Então, tudo isso permeia também a nossa existência aqui. Mas quando você olha para o mapa em si, você está se olhando, né? Então, eu sempre digo que o mapa é um espelho. É mais uma forma de se encarar, né? Justo. E aí você, astrólogo, vai falar assim, olha, você tá vendo aqui essa ruguinha? Aqui, ó. Você tá vendo que seu olho é desse jeito? Então, quer dizer, a pessoa... Você vai ajudando a pessoa a se descobrir, a encaixar pecinhas do grande quebra-cabeça que é a própria existência humana, a própria complexidade, né? Então, não tem o mapa bom, a pessoa certa, né? Que isso é uma pergunta que também vem bastante, né? A pessoa, fulano é a pessoa certa para mim? É tão legal isso. Eu não sei. Eu não sei nem se eu sou a pessoa certa para mim mesma, né? Como é que eu vou saber se o outro é a pessoa certa para você? Não tem, muito né? Bom. Esse conto da Disney, ele é lindo, né? Mas até a Disney tá mudando um pouco a linguagem já, né? Bastante. Então, assim, né? Já você percebe que os desenhos já estão indo para outro lugar. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, que é esse primeiro passo, a gente está falando de tentar ter melhores relacionamentos por conta desse autoconhecimento. Maravilhoso. Olha o que a Nath escreveu. Falou, né? Olha o que a Nath escreveu. É um auto-reconhecimento, Nath. Eu estava com essa palavra na cabeça. Nath está estudando astrologia. Gostou tanto que legal. Está estudando. Porque eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que você vai levantando coisas que a gente já sabe, que vai dando aquele... Sabe quando dá aquele coisa assim que você fala, nossa, é verdade? Então você vai se reconectando com aquilo que muitas vezes você deixou passar.
com aquilo que muitas vezes você não quis olhar por opção mesmo, porque aquilo pode pegar fundo. Claro, Então é uma forma de claro. você se redescobrir. Nath, era isso que eu tinha em mente para falar, que legal. Que Nath é uma bacana. querida. É um reconhecimento mesmo, é um conhecimento de você mesma, né? E das suas habilidades, das suas potencialidades, das suas dificuldades, né? Ai, obrigada, quem que escreveu? Obrigada. É a É MB um Carneiro Bueno. mas eu acho que eu sei quem é, mas eu tô ligando agora. Mas, enfim, é um reconhecimento de você mesmo. A gente só consegue se relacionar bem, foi o que você disse, quando a gente se conhece melhor. Porque senão a gente fica num processo de projeção, né? De carência, de querer que aquela pessoa substitua. Aí a gente pode falar até de sistema, né? Substitua alguém no nosso sistema, né? Ou a gente projeta o relacionamento dos nossos pais para um relacionamento que a gente gostaria de ter ou não ter, né? Se a gente Fica tem relacionamentos idealizando, né, difíceis Cá, muitas vezes. Pois é. E aí eu acho que a astrologia ajuda a gente a entender aquela pessoa que está do nosso lado na sua integralidade. Porque isso que é o mais legal. Não é o que eu gosto mais, o que é mais bacana para mim. É quem aquela pessoa é. Não quer dizer que vai ser fácil, mas eu acho que, como eu falei antes, se você se propõe naquele momento a se escutar e de repente falar, né, para o seu parceiro, porque assim, quando a gente está falando de relacionamento, não é só parceria, né, de casal, mas é parceria também de filhos, parceria com sócios, negócios, com amigos, isso, né? Então tudo é relacionamento, né? O ser humano é um ser de relacionamento, né? Então tudo é relacionamento. Então se você se propõe a entender aquela individualidade que está com você, você já está um passo à frente. Sim. Né? De Sem já não dúvida. estar querendo, assim, aquela pessoa tem que suprir as minhas dores, as minhas carências, ela tem que garantir a minha felicidade, né? Ninguém garante a felicidade de ninguém, né? A felicidade é um estado de espírito que você é que se auto-garante, né? Conforme você percebe isso na sua vida e que também não vai ser constante, certo? Né? Que também se falar isso é utópico, aí a gente volta para os contos de fadas de novo, né? Eles viveram felizes para sempre, mas aí acabou a história. Ninguém sabe o que acontece no dia seguinte, né? Ninguém conta depois o que aconteceu. E a felicidade é isso, os né? bastidores, né? Os bastidores que tem em todo relacionamento, que é por isso que a gente muitas vezes acaba sofrendo. São os bastidores do relacionamento, que é a vida real. De fato, Que é a a vida vida real. E aí essa coisa de felicidade é muito bacana de se falar, porque fica uma coisa utópica de felicidade, né? E a felicidade a gente fica buscando sempre fora, sempre fora. E aí a gente perde momentos incríveis, a gente perde de olhar para quem está do nosso lado, porque muitas vezes a gente fica projetando o nosso querer, fica projetando que seja da forma que não é, isso depois de 20 anos de relacionamento. Hoje em dia, não sei se chega até você essa fala, mas eu ouço assim, puxa, eu queria tanto ter frio na barriga de novo, puxa, eu queria tanto olhar. E aí, esquece que o casal tá olhando para outro lugar, que o casal tá olhando para frente, para construir juntos, para ter o mesmo caminhar, que tem os filhos. Então fica uma coisa idealizada, uma relação idealizada e que se frustra com isso, né, Ká? Porque muitas vezes não para se olhar, não para se sentir, não para se abastecer. E aí, e também eu acho que são estágios também, né? Sem estágios dúvida. de vida, estágios de relacionamento, né? Então é aquela, né? Até os tipos de amor, né? Que os gregos trazem, que a gente até viu na aula que nós estamos fazendo, né? Que são vários tipos de amor, né? Então tem o amor eros, tem o amor porneia, tem o amor filia, quer dizer, são vários tipos de amor, né? O ágape, né? São vários tipos de amor que a gente vivencia numa relação e eles se entremeiam. E isso vai depender muito também da fase de vida que você tá. Então, você tá num primeiro momento ali conhecendo alguém, é óbvio que você tá na paixão, você tá no erótico, né? Você tá projetando mais naquela pessoa. E depois esse amor, se ele for amadurecendo ou se ele for permanecendo, ele vai mudando de estágio. Sim. E quando você tem filhos, ele também passa por uma nova elaboração. E se você se separa, ele também vai passar por uma reelaboração, né? Por isso que o autoconhecimento, ele vai permeando
todos esses momentos de relacionamento. Sim, Eu lembro que, assim, uma das motivações de eu ter ido estudar astrologia também é que eu trabalhava na área do direito, na área civil, na área de família. Então, fazia muita separação, uau. divórcio e tal. E era assim, né? É muito difícil, é muito doído, né? Você perceber que aquela pessoa que um dia você amou ou que um dia você teve filhos com aquela pessoa, de repente aquela pessoa passa a ser o objeto, né, das suas mágoas, do seu ódio. E a gente pegava, né, audiências muito doídas, difíceis, né? E eu lembro que uma vez eu estava numa delas e eu falei, meu Deus, assim, eu preciso estar um passo antes desse lugar, né? De ajudar as Ai, pessoas fiquei toda a arrepiada. a se conhecerem, para que elas possam, se precisarem passar por um processo de separação, que também acontece, faz Sim, parte, um pouco mais inteiras, né? Um pouco mais sabedoras do que elas querem, por que elas estão ali, como que elas vão administrar ali o filho que vai ficar um pouco comigo, um pouco com meu marido, com meu ex-marido, como é que eu administro uma pessoa que vem de fora. Isso eu preciso desse centro, eu preciso me conhecer melhor. E a gente essa vê, né, que até as constelações terem chegado, né, no ambiente é jurídico hoje para bárbaro. olhar o sistema, né, para falar assim, espera um pouquinho, vamos ver, vamos tentar fazer um acordo melhor aqui, mas vamos olhar para o seu sistema, vamos olhar para as dores do seu sistema, né, os emaranhados, para ver se também não tem ali algum, né, vínculo inconsciente que interfere nesse relacionamento. Quer dizer, só de isso já ter chegado num ambiente jurídico hoje, para mim, Maravilhoso. isso é um super É, avanço, é assim, né? verdade, é verdade. Então a gente Vai está trazendo uma avançando. leveza para uma situação muito dura, muito difícil, de repente para uma sensação de abandono profunda de ambas as partes, mesmo com toda essa situação, mesmo com todo o ódio, mesmo com toda a briga material que acaba acontecendo, né? A Neide Claro. escreveu aqui, as É. pessoas não param para investir na relação. No ponto em que se encontra, exatamente, né? Exatamente. E eu acho que a hora que a gente se olha, para passar inclusive para essa fase, porque a fase de término, você passa para uma outra fase. E aí, se você Sim, não tem maturidade emocional, você fica no passado, você fica sofrendo, você fica remoendo e não se sente maduro o suficiente para dar o próximo passo de repente. E eu acho que sim. usando né, usando a constelação, o autoconhecimento, os mapas, né, que você faz, te coloca num outro lugar de entendimento, de presença, de abertura para poder o novo chegar, né, Cá? E de Percebe que eu li respeito, né? de Porque eu acho que o respeito. respeito, ele é fundamental para qualquer relação, né? Então, quando você... e isso não é blá, 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 né? Às vezes você vê algumas falas, né, desrespeitosas num casal, né? E, assim, aquilo saiu do lugar, saiu do limite, né? É. Saiu do limite do autorrespeito. E aí você começa numa relação de nível tóxico, né? Porque se perdeu aquele lugar dessa identidade dignificada, né? Que você, quando está dentro de um âmbito de mais autoconhecimento, você consegue perceber mais rápido, ou melhor, ou com mais clareza. É claro que isso também requer um pouco de maturidade e tal, mas não necessariamente, porque às vezes tem casais que estão aí, né, anos É. juntos e brigando e sem respeito nenhum e ficaram viciados nesse lugar. Mas, de qualquer forma, né, quando a gente vai falar assim, eu vou fazer lá o meu mapa para entender melhor o meu relacionamento. Como eu te falei, é um passo legal quando você faz isso de uma forma consciente, né? E eu, como astróloga, claro, né? Às vezes você percebe que tem ali uma curiosidade também, né? Eu queria saber um pouco mais do fulano. Peraí, o fulano tá sabendo? Porque a gente tá entrando na individualidade da outra pessoa. Então, já para dar uma esclarecida, fazer sinastria para fuçar quem é a pessoa não é muito ético, né? O ético é você conversar com o outro, porque eu acredito que quando eu estou fazendo o mapa, eu estou abrindo um arquivo. E esse Ai, que arquivo, bar. ele é individual. Você tem que ter respeito pela história da pessoa. Não é assim um gráfico que eu estou papagaiando a respeito, né? Isso para mim é desrespeitoso, né? Então, assim, o que é respeitoso? É você conversar com a pessoa. Olha, eu vou no astrólogo. Mas ele não quer nem saber.
tudo bem, mas comunique para ele, fale que é um trabalho que você está fazendo para o seu autoconhecimento, que seria legal para a relação do casal, que você também entendesse um pouco melhor sobre ele. Se a pessoa, ele ou ela, né? Se a pessoa falar, ok, legal, tudo bem, vai, pode fazer, eu não vou. Ok, você já tem uma autorização. Uma O autorização, ideal né? você precisa de uma autorização. O ideal é que você possa estar com a pessoa ali, que é muito legal quando o casal vai, assim, muito legal. Porque aí tem troca, né? Aí tem uma troca legal, né? Ô, E eu fico, explica o que é sinastria. né? Ai, que legal. Eu fico ali mediando, né, o casal, assim. Acaba sendo um Explica trabalho o que é bem terapêutico. Explica o que é sinastria, Cá, porque as pessoas Tá. talvez não saibam o que possa ser, né? Sim. A sinastria, na verdade, é a análise de dois mapas ou mais conjuntamente. Ou seja, você vai ver o mapa do parceiro A, do parceiro B, e aí, né, se for, sei lá, uma sociedade, né, então pode ver ou de irmãos, aí você consegue ver de todos, né? E aí você vai cruzar as informações. Então, você vai analisar o mapa A, o mapa B, você tem, né, técnicas de sinastria, então de mapa de relacionamento, mapa composto, mapa projetado. Então, você com todas essas informações, você consegue trazer para aquelas pessoas o entendimento de como aquela relação funciona, né? Que bárbaro. Pro lado Isso para a sociedade assim, é maravilhoso, né, Cá? Para sociedade de muito, empresa, para casal, enfim, muito. para qualquer tipo Para de tudo, relação é né? muito legal. Eu Que eu tô pensando aqui para sou tudo. para tudo, né? Eu sou meio suspeita para falar, mas é muito legal. Então, assim, vou te dar um exemplo para ficar mais claro, né? Então, vamos pensar assim: um relacionamento é composto de várias coisas, né? Mas uma das coisas que é muito importante no relacionamento é a comunicação, certo? Então, assim, Sem como é dúvida. que eu me comunico com a pessoa que está do meu lado? Então, por exemplo, dando um exemplo bem básico, eu olho o mapa do parceiro A e vejo que esse parceiro A, ele tem uma comunicação muito intuitiva, né? Muito lúdica, né? Um pouco mais, assim, não tão focada, mas, né, mais fantasiosa, sei lá. Pega o Mercúriozinho de água, por exemplo. Mercúrio é o planeta que mostra para mim a comunicação, né? Como aquela pessoa fala e se comunica. E aí eu pego outro parceiro que tem, de repente, um Mercúrio mais prático, ou seja, uma pessoa mais focada, mais prática, mais objetiva ou mais racional. Então, quando você cruza isso, você começa a falar para as pessoas assim: porque você fala desse jeito e o fulano tende a falar desse jeito. Mas é assim mesmo aqui em casa. Que legal. Nossa, eu falo tal coisa, ele não escuta. Ou eu falo, ela não entende, né? Que Então, legal. você já capta rápido que ali talvez tenha uma questão de comunicação que não é tão simples. Por quê? Porque realmente cada um pensa de um jeito diferente, né? Quando você tem dois filhos que um vai bem de humanas, o outro vai bem de exatas, né? Formas de raciocinar diferente. Então, claro que a hora que eles vão cruzar esse racional, às vezes dá certo, às vezes, né, trava, né? Por quê? Porque são formas diferentes de pensar. Quando você fala isso para as pessoas, que é o espelho, você fala assim: fulano, ela pensa assim, ela precisa contar uma historinha para você. Mas eu não tenho saco para ouvir. Deve ser massa. Né? Mas isso é a rotina, é o cotidiano dos relacionamentos, né? E às vezes não, às vezes você vê aquele casal, por exemplo, que tem altos papos, né? Que você olha assim, por isso que eu falo que o julgamento ele é terrível, né? Porque quando você vai às vezes num restaurante e fala assim: aquele casal se dá super bem, porque eles falam bastante, às vezes eles têm os mesmos interesses, ou eles falam a mesma linguagem, né? Ou eles trabalham com a mesma coisa. Então, é óbvio que eles vão ter muito mais fluência de comunicação. Isso não quer dizer que só isso vai garantir que um casal dure para sempre. É óbvio que é legal você ter um parceiro, uma parceira, para você trocar ideias, mas nem sempre aquilo vai acontecer. Então, o que é legal do mapa é você entender porque, de repente, você vai e fala assim: a comunicação desse casal exige mais deles. Talvez exija mais paciência, exija mais resiliência, ou tem que mudar um pouco, né? De repente, manda um e-mail mesmo, né? Mais fácil, às vezes, né? Do que ficar na emoção. A gente fala pro WhatsApp. Cada um vai ter que achar a sua fórmula. Não tem a fórmula certa e nem o casal ideal, né? Mas, de repente, aquele casal tem uma conexão física muito boa também.
né? Aí eles não se falam muito, mas assim, no toque, no contato, no carinho, aquilo rola, né? E é gostoso. Então eles vão achar aquele lugar de conexão. Às vezes não, às Sim. vezes é um casal que é mais mental, mais, né, que gosta mais de trocar. Então assim, cada um, né, você falar para o outro o que é amor para o outro, já é uma libertação, né? Porque de repente a pessoa, né, vamos pegar outro exemplo. A pessoa, sei lá, né, a nossa parte de valor está ligado a Vênus, né? Então, vamos pensar que sim, que uma pessoa tem Vênus em Virgem, que é um signo muito prestativo. Então, essa pessoa fala assim: ah, amor para mim não é tanto falar, mas é fazer. Então, quando eu cozinho para você, aquilo é amor, né? Eu tô falando assim, Isso. dando Cada um exemplo básico, interpreta de um né? jeito diferente, Aí né? quando eu cuido do nosso cachorro, eu tô, na verdade, cuidando da nossa casa. Isso Quando eu para mim tiro é o amor. lixo, isso. Justamente, isso é É, amor. Só que aí o isso é outro, amor. né? De repente o outro tem um amor que precisa de mais comunicação, ele precisa ouvir mais, né? Então, por exemplo, é uma pessoa que tem uma Vênus em Leão, que precisa ser elogiada, né? Para aquela pessoa é valor quando é elogiada, quando se fala, né, para ela que ela é bonita, que ela tá legal, né? Que o que ela fez está muito bom. Então, quando você conta para o outro, aí o outro fala, poxa, eu não sabia que para essa pessoa era tão importante eu falar que ela tá Exatamente. bonita. É aí que entra a Aí é comunicação. A Ruby está falando, são justamente. as 5 linguagens do amor. É exatamente Sim, isso. então. Se a gente conseguir entender o que é amor para mim e o que é amor para você, mas para a gente entender, a gente tem que sentar e bater papo, a gente tem que sentar e abrir e se abrir. E às A vezes gente, o astrólogo faz essa isso. interpretação, como um Até terapeuta porque de tá ali no casal. mapa, né? Tá aparecendo, tá Isso. mostrando. Então, acho que é poder ouvir uma pessoa neutra, que tá de fora e que não tá puxando sardinha para nenhum dos dois lados, é bárbaro, né? Porque daí consegue ter um entendimento melhor do que tá acontecendo. É sensacional. Muito. Que legal, cara. Que bárbaro. É um trabalho bem legal, assim, sabe? Porque até para o astrólogo é um trabalho, é um trabalho trabalhoso, né? Assim, porque Claro, são você vai ter que dois, né? analisar. Você tem que É, analisar dois mapas, você tem que bater os é. mapas, né? Projetar os mapas. Então, ele dá um pouco mais de trabalho, mas assim, é muito legal, porque e como a gente faz com filho também, né? Quando faz um mapa de filho, por exemplo, de você entender quem é aquela criatura, né? Por que ela faz assim, por que Sensacional ela age isso, é. assim? É. É sinastria também, né? Quando você faz mapa de filho, você faz sinastria com pai e mãe também, né? Para você entender quem são aquelas pessoas, como elas convivem, né? Às vezes, por exemplo, uma coisa legal de ver em casamento, por exemplo, é a casa 6, que é a rotina, é o dia a dia, Hum. né? Porque, né, você mora na mesma casa, como cada um lida com sua rotina, né? Um é muito bagunceiro, né? O outro é super metódico, né? Então, assim, começa a dar pau naquela... Ou aquela casal que não, que os dois são bagunceiros, ou os dois são metódicos. Quer dizer, tem vários lugares que você vai decifrando e claro que o casal também já traz, geralmente, alguma queixa, alguma coisa assim, a gente tem um problema de lidar com dinheiro, né? Aí você vai ver, às vezes os dois têm, de repente, dificuldade de lidar com a parte material, quer dizer... E aí você pode orientar aquelas pessoas, né? Fala assim, calma, não espera do outro isso também, porque isso também não tá muito nele. Mas, né, vocês dois podem fazer um esquema diferenciado aqui, né? Para vocês lidarem bem Que com o dinheiro, pedir para um legal. terceiro. Quer dizer, tem mil possibilidades, Dani. Você Podia sabe que preparar mil chegou. exemplos. Tem 500 possibilidades, porque é assim que é a vida, né, cara? Tem todos os Justo. tipos e todos os jeitos. Agora chegou uma pergunta aqui que eu achei sensacional. Hum. Óbvio que essa pergunta a gente não vai conseguir responder, mas a pergunta é: Uhum. quando é no mapa que eu consigo saber quando Uhum. é o melhor momento de fechar um negócio? Óbvio que Uhum. tem que analisar o mapa, mas é Sim. possível saber isso, cara? Sim, sim, É sim. possível? Isso é uma técnica mais previsional, né? Porque a astrologia, na verdade, ela tem vários ramos, né? Então, quando a gente fala de sinastria, por exemplo, eu estou falando de mapa de relacionamento, que é um setor da astrologia, de fato. Né? Você pode, nessa parte previsional da astrologia, você consegue ver por algumas técnicas se aquele momento é legal para você fechar ou não o negócio. Mas a gente sempre tem que pensar o seguinte: a astrologia não determina, ela indica, tá? Então, assim, não Tem que é. A sentir gente não também, pode. né, cara? E a gente não pode ter um pensamento infantilizado com relação a nenhuma dessas técnicas, né? Porque a responsabilidade sempre é da própria pessoa. O astrólogo Claro. está lá para dar
né, um esclarecimento se aquele momento, se aquele, aquela hora seria uma hora legal. Para abrir empresa, por exemplo, tem uma técnica que também é muito importante e legal, que é a astrologia eletiva, que você elege uma data melhor para a Que abertura de barato. uma empresa, por exemplo, né? Olha, Porque, sei lá, eu vou trabalhar com, sei lá, beleza, né? Então, assim, tem alguns marcadores que, né, ligados à beleza, com mulheres, né? Então, olhar uma lua legal, né, para trabalhar com mulheres, um posicionamento bom de Vênus pode te ajudar a ter ali uma história da tua empresa, porque a empresa nasce também, assim como um sim, filho, né? Um sim, projeto nasce, uma live nasce, né? sem Então, assim, dúvida. eu vejo também como é que tá o céu naquele dia. Ai, que Por legal. quê? Mas, assim, são informações, né, que não é assim, eu não vou fazer a live. Por exemplo, hoje o céu tá super tenso, né? Então, assim, eu não vou fazer a live porque, nossa, a lua tá super tensa com Mercúrio, então, vai dar tudo errado. Não, não é assim que a gente pensa, porque daí, de novo, a gente vai estar num pensamento infantilizado. Na verdade, a gente olha para entender o movimento, né? E aí, claro, eu vou tomar um pouco mais de cuidado, eu vou me preparar um pouco antes, eu não vou deixar para fazer as coisas em cima da hora, né? Eu tô um pouco mais cansada hoje, então eu vou descansar um pouco antes da live. Quer dizer, você vai se preparar para aquele momento, mas não vai deixar de fazer um movimento, Sim. né? É se Então é igual responsabilizar, tomando para você, né? sempre, né? Eu acho É, que sempre. até assim, eu fiz uma gravação de numa palestra num congresso que vai ao ar, acho que em junho, julho, que eu também falei muito disso, né? Da gente como astrólogo também ajudar o nosso cliente a amadurecer no processo do atendimento também, né? Porque é muito mais legal quando, aí vou usar um termo de constelação, quando o cliente toma o processo, quando ele É, chega no processo, que é igual a entrevista sistêmica que a gente faz, né, para as constelações. Você tem que ajudar o seu cliente a chegar no processo, chegar também no atendimento astrológico, para que ele entenda como ele pode usar sem que ele perca a sua própria referência pessoal. Né? Então, assim, eu preciso abrir uma empresa, porque acontece, né? A pessoa fala, eu tenho que abrir agora, tal, não sei o quê. A gente fala, não tem o céu ideal, tem é. o céu menos pior, na verdade, né? Então, assim, não adianta. A pessoa, por exemplo, eu tenho uma entrevista de emprego hoje. Aí eu olho o céu, já tá, né, pesado. Eu tenho que fazer hoje, eu não vou falar para a pessoa assim, não vai hoje. Ela vai perder o emprego, né? Você tá vendo? Aquele céu tava uma merda e agora eu perdi o emprego. É o que é Não, que eu assim, vou fazer apesar do se que está prepara para acontecendo, isso. Se exatamente. prepara para isso. É igual no relacionamento, assim. Eu tenho um relacionamento. Isso aqui é difícil nesse relacionamento. É difícil, é fato, né? Viver na Terra, queridos, não é fácil, né? É um grande desafio. Agora, se não é fácil, esse ponto não é fácil para vocês, como é que vocês vão fazer para tentar trabalhar melhor esse assunto, É. né? Ou de repente achar outras técnicas, outros mecanismos, né? Ou poupar um ou outro quando sente que aquilo é difícil, né? Porque cada um tem seu tempo, cada um chega no seu tempo também, e a gente tem que respeitar isso, né? Então, assim, eu acho que qualquer trabalho, e astrologia principalmente, ela não é essa ferramenta que tira o meu da reta, né? Como muita gente acha. Na verdade, não, ela vai te ajudar a chegar no seu melhor, no Isso, vai seu te apontar lugar, o melhor entendeu? caminho, o caminho mais leve. É aquilo que a gente fala sempre e tanto, né, Cá? É você poder deixar o seu cliente, adultecer o seu cliente. É poder dar uma Total. ferramenta na mão e Ó, dizer, Júlia olha, Ramiro tá aí, minha cliente, ela sabe disso. é O cliente vai adultecer, né? chegando. Não, e ele Não vai é tratar chegando que nem junto. criança, não é achar Não. que o cliente vai chegar e você vai resolver os problemas, porque é outra coisa que eu ouço bastante, como você vai resolver os problemas? Eu não vou resolver nada. Então, É. muitas vezes, transferir essa responsabilidade. Então, é isso, né? É o autoconhecimento e a autorresponsabilização de você poder levar a sua vida para o caminho que você escolher. É tomar a vida nas mãos, né? Você estava falando de fases de lua e tudo mais. Veio uma pergunta, Cá, de fases de lua, ó. Como é que as Uhum. fases da lua podem influenciar a minha relação com o meu namorado? Porque eu sinto que na Uhum. lua cheia eu fico mais de boa, a gente briga menos. Então, Tem a daí ver? tem, né? Mas só que daí você tem que olhar primeiro o mapa de cada pessoa, né? Daquele É, casal. Então de repente, assim, não dá para dar resposta pronta, assim, né? É impossível. A Lua, ela é um símbolo
do emocional. Então, tanto do meu emocional pessoal, então no meu mapa, a minha lua vai mostrar como emocionalmente eu sinto e reajo. No coletivo, ela é a emoção do coletivo, ou seja, né, como o coletivo se comove, né? No mapa de país, a lua é o povo, né? Que é o povo que se mexe, né? Então a lua ela vai ter significados diferentes, sempre nessa mesma toada, né? Mas conforme o caso ali, se é individual ou se é coletivo. De qualquer forma, às vezes aquele casal pode, né, nessa combinação de mapas, ter a lua pode ser um fator muito importante para aquele casal, né? Pode ser um planeta importante ou para um dos dois, né? Ou para os dois em conjunto, né? Então aí eles podem, como casal, talvez sentir mais, ou ela, pessoa particular, tenha, né, uma lua mais fortalecida, numa posição de mapa que essa lua tem uma ascendência muito grande sobre essa pessoa, então ela vai sentir, claro, mais quando a lua mudar de fase, por exemplo, né? E assim, no geral, no coletivo também, né? Você pega essa lua cheia, né? Ontem todo mundo postando lua, né? Ah, lua cheia, super lua, papapá, tal. É natural do coletivo humano olhar para a lua, né? E saber que tem uma conexão com aquele satélite. A pessoa não entende direito por quê, né? Mas ela sabe que quando ela olha a lua, ela sente alguma coisa. E pessoas que são mais sensíveis, né, a captação lunar, por exemplo, elas vão sentir, sim. Às vezes elas sentem um emocional mais destrambelhado, né? Né, as mulheres também, que tem uma conexão mais forte com o arquétipo lunar, também sentem mais a mudança sagrado da lua feminino, até o ciclo menstrual. É o ciclo lunar, menstrual, né? exatamente. São 28 dias, senão tá tudo conectado, como a gente falou exatamente. Antes, né? Então, agora, se você se conhecer seu corpo, né? Conhecer a lua, né? Se você sabe faz que parte, ciclo você tá passando tudo no seu corpo, exatamente. você sabe mais ou menos se você está minguando, se você está expansiva, se você está ativa, crescendo, se você quer dar aquela sumida básica e não quer falar com ninguém. Que tá tudo bem também, porque acontece, tá tudo certo, sim, né, cara? E é hormonal, né? Então vamos pensar que é corporal, é hormonal, é arquetípico, é energético, é tudo junto, né? São leituras que a gente faz juntas, elas não estão separadas, né? Agora, você falou em bagunça, teve outra pergunta assim, ó. Como é que os astros podem me ajudar na bagunça da minha vida? Gente, eu juro, eu me diverti com essas perguntas, foram sensacionais. Então, mais uma vez, a gente estava falando daí, né? Vamos jogar lá para cima, né? A porcaria. Mas por quê? Porque aqui embaixo tá uma porcaria, né? Mas você sabe que não é assim? Que quem que é o maldito que tá lá em cima ferrando a minha vida, né? E eu sempre falo, as coisas não estão nem aí para vocês, lindos, né? Aí, essa autorreferência, pode esquecer, que não é assim que funciona. Agora, né? Quando a astrologia começou a ser estudada, foi justamente por isso, porque lá, né, atrás, quando os homens percebiam que tinha vamos pensar assim, uma ordem celeste, né? Então, tinha uma organização que acontecia, quer dizer, o Sol, né, referência da Terra, tá? Mas assim, eu via o movimento do Sol, eu via as fases da Lua, eu via, né, que eu não sabia se era planeta, se era estrela, o que era aquilo, mas que em determinadas épocas do ano eles se movimentavam, né? Então, eu percebia que tinha uma ordem lá em cima e eu queria aplicar aquela ordem aqui embaixo, que esse é um dos princípios herméticos, né? Assim como em cima, assim como embaixo. É um dos princípios da astrologia, inclusive, né? Então, se tem ordem lá em cima, essa ordem, ela me traz uma linguagem. Como é que eu traduzo essa ordem aqui para baixo, né? E aí, se ali em cima tá tenso, né? Que aí que a gente vê, por exemplo, poxa, o céu tá tenso. Parece que a gente tá tenso aqui também. Então, o céu tá me influenciando? Não. É porque se né, nessa conexão do cima para baixo, de baixo para cima, se tá desorganizado ali em cima, também deve estar mais tenso aqui embaixo. Mas se a gente está tenso aqui embaixo, lá em cima também tem alguma coisa que mostra essa tensão. Então, é uma troca, é um princípio, né? Um dos princípios herméticos.
Então, se a minha vida está uma bagunça, primeiro porque eu não estou olhando muito bem para ela, ou preciso olhar ela de verdade, né? Para entender o que realmente é essa bagunça, aonde está essa bagunça, né? Claro, você pode estar numa fase mais difícil, né? E aí a gente, né, tem que usar todas as possibilidades e ferramentas aí que estão aí para poder ordenar, colocar uma ordem nessa bagunça, né? Ah, mas a minha vida sempre foi uma bagunça. Então, peraí, vamos dar uma olhada como é que você é enquanto individualidade, né? O que te incomoda? Então, aí vamos voltar de novo para o trabalho do autoconhecimento, né? Então, posso olhar, às vezes, no mapa, entender essa complexidade, né? E aí ajudar a pessoa a decifrar o que acontece com ela. E aí a gente joga para outros profissionais muitas vezes, né? Ó, E era isso que eu ia te perguntar. Eu ia te perguntar, quando você faz mapa de vez em quando, e aí você consegue entender um tanto do que está acontecendo, ou de quem a pessoa é, enfim, você manda para outros profissionais, ou você fala, claro. vem fazer constelação para a gente olhar direito, sistemicamente, o que está acontecendo. Sim. Porque muitas vezes você identifica, e aí como é que vai movimentar tudo isso? Então, eu acho que a constelação... Até o contrário. Aí, às vezes, que bárbaro. Às vezes tem um psicólogo que me indica para fazer o mapa. Por exemplo, a pessoa está num processo terapêutico, deu uma travada ali, ou o terapeuta não está conseguindo chegar num certo ponto. E eu, como astróloga, tenho uma certa liberdade de diagnosticar com mais facilidade, né? Porque o mapa me dá ali as ferramentas e eu... Não, e você sabe pouco, né? Você não estudou quase nada das coisas. Não, mas é diferente o processo terapêutico, né? Porque, por exemplo, um psicólogo, um psicanalista, ele tem que esperar o cliente trazer a questão para ele. Sim. E aí eles vão elaborar juntos, né? O astrólogo, ele tá ali meio que para ajudar a pessoa a enxergar. E é claro, né? De novo, vamos voltar para a história da ética, né? Você tem que sentir seu cliente, tem que perceber até onde ele chega, tem que perceber o que você tem que falar, o que você pode falar, não é impositivo, né? Não é inferindo. Um monte de coisa e fala assim, tchau, querido, vai embora, não volta nunca mais, né? Isso não é um trabalho, né? Isso e às vezes ele assim, não quer e às vezes ele não está preparado para ouvir tudo aquilo, né? É óbvio. Então é aquela que a gente falou de novo, de você ir preparando a pessoa também para ela entender e conversar mesmo, né? Não é eu chegar lá e ficar falando, mas assim, o que te traz aqui? Por que você veio buscar? Quem é você, né? Aí a pessoa já te passa, assim, eu sou assim, eu já fiz isso, já fiz aquilo, eu nunca fiz mapa, é a primeira vez, né? Geralmente as pessoas chegam bem assustadinhas, né? Então, assim... que eu posso esperar, né? Vai acontecer. Você tem que ir desconstruindo um pouco aquela imagem, né? Mas, enfim, tem vários movimentos. Mas também acontece, de repente, dentro daquela leitura, você perceber e indicar mesmo, assim, olha, eu acho que seria interessante mesmo você fazer, né, um trabalho terapêutico, aí você vai buscar o seu trabalho, né, o que você acha mais interessante, ou de fazer uma constelação. Eu sugiro, né, Daniela, claro, assim, é uma sugestão, olha, se você tiver interesse, pode ser que seja legal fazer uma constelação para ver essa questão que você trouxe, e isso acontece, né? E outros trabalhos. É legal, de repente, você procurar, né, questões de saúde, vai procurar um homeopata, né, sei lá, aromaterapia, aí tem assim, o leque tanta coisa, né? Mas são sugestões, aí é a pessoa que faz o movimento, né? A pessoa vai sentir no coração dela faz, que ou ela fica curiosa. Que bárbaro, que bárbaro. Nossa, porque a astrologia, ela tem um lugar também, né, Dani? Assim, a astrologia, ela tem o seu lugar, né? Então, ela vai até um certo ponto, né? E aí, dali, outras técnicas podem ajudar em outros processos, né? Então, a gente também tem que saber qual é o nosso lugar ali enquanto terapeuta, por exemplo, né? Até aqui a gente vai, né? E depois daqui agora, é mais da minha alçada, né? Agora chegou uma pergunta que é mais de constelação do que de astrologia. Uhum. Mas vamos lá, a gente pode fazer uma mescla. A gente tem pouco tempo, mas vamos lá. Eu não consigo honrar a família do meu marido. Como é que o mapa poderia ajudá-la? Tá. Então, eu acho que aí, nesse caso, a constelação ajudaria melhor, né? Mas, de qualquer forma, a gente pode olhar pelo mapa da pessoa, né, o setor de relacionamento, né?
dela, então ela com o marido. Então, o mapa lá, a casa 7 é a casa da parceria, a casa do casamento. Então, eu vou dar uma olhada nessa casa 7, vou ver como ela é e vou trazer as informações para essa pessoa sobre né, o lugar casamento na estrutura dela. Né? Dá para ver o sogro e a sogra? Dá para ver o sogro e a sogra no mapa também, né? Porque a gente decompõe o mapa e aí você tem como setorizar, né, os parentes do parceiro, né? Então você consegue ver o setor ali de parentes do parceiro. E aí você olha também, pode trazer algumas informações. Mas a gente está no nível de informação aqui, né? Você aceitar, respeitar, né? Colocar no coração, que é o movimento da constelação, Incluir, né? Incluir, né, os parentes do seu parceiro, aí já demanda um outro tipo de trabalho. Então, o mapa ele vai chegar e te trazer as informações. Você pode elaborar, ouvir e falar, putz, é isso mesmo, era isso que eu precisava saber. Ok, vou trabalhar isso na minha mente. Mas se a coisa é muito difícil, né? Ou se você tem muito conflito, você vai ter que primeiro olhar para os seus pais, né? Antes de qualquer coisa. Da sua raiz, a relação sua com seus pais, né? E aí talvez fazer um trabalho de constelação mesmo para conseguir aceitar a família do seu parceiro, né? Que não é a sua família, né? Ela não faz parte do seu sistema, mas ela precisa do seu respeito, né? Porque para respeitar o seu parceiro, você precisa respeitar o pai e a mãe do seu parceiro. Até em respeito ao seu marido, né, Cá? Justamente, se você tiver filhos, mais ainda, né? Porque mais os seus ainda, filhos fazem parte do sistema do seu marido, né? Então, então aí são trabalhos que eu acho que é aquela tal da casca da cebola, né? Você vem, descasca uma camada, depois vem a outra camada. E aí esse é o grande processo do autoconhecimento, né? Ele não se esgota, né? A gente só vai mudando de fase do videogame. Eu brinco que o autoconhecimento tem começo, tem meio e não tem fim. Então isso também não exclui a possibilidade de ir refazendo o mapa. Assim como ir refazendo os outros tipos de terapia que existem, sejam elas quais forem, porque a gente vai mudando, a gente vai tendo outro entendimento, a gente vai aprofundando o nosso entendimento, vai cabendo dentro da gente e a vida vai trazendo muita coisa, né, Cá, pra gente poder ir lidando. Muito. Qual é o tempo de mapa? Depende, né? Por exemplo, eu falo que nós não somos os mesmos. Eu também não sou a mesma astróloga de 16 anos atrás. Então, se você fez mapa comigo há 16 anos, volte. Porque já tem outros conteúdos. Mas, na verdade, a gente não é o mesmo. E a pessoa também. Então, o mapa, ele é o mesmo? Você nasceu ali, tem aquela sua, né, o seu GPSzão. Mas você vai mudando com as suas experiências e com as suas necessidades, né, e com a sua busca. Então, claro que você pode ir entendendo melhor, assimilando melhor, passando de oitavas, né, como a música. Então, você vai ascendendo se você tiver esse propósito. E isso não se esgota. Então, assim, eu posso olhar, eu mesma posso olhar meu mapa e falar assim, putz, agora que caiu, a gente é velha, né? Caiu a ficha ali daquele negócio, que eu fiquei a vida inteira olhando para aquilo no meu mapa, eu não entendi o que estava acontecendo. Ou eu não assimilava aquilo, ou ficava só num plano ali de informação, plano mental, mas eu não tomava aquela informação para mim. E aí, de repente, né, com a maturidade, ou com alguma coisa que aconteceu na minha vida, ou com uma fala de alguém, eu olho de novo e falo assim, poxa, gente... Faz um clique assim, né? Agora eu entendi, né? Então, assim, agora faz sentido, né? Não é possível. Faz sentido. Então, a gente pode revisitar sempre, porque a gente está sempre se olhando, né? E olhando quem está com a gente. Mas, de qualquer forma... Às vezes tem gente que fala assim, eu gosto de vir uma vez por ano, por exemplo, para olhar o meu ciclo, olhar minhas previsões. Então tem gente que faz todo ano, tem gente que faz quando precisa, né? Então eu acho que aí cada um sente aquilo. Mas o que é mais legal é você ver, às vezes, o crescimento dos seus clientes também, né? Porque tem gente que eu atendo há muito tempo, né? Então, assim, você vai vendo a história, você vai vendo como a pessoa chega diferente na consulta, né? Como ela chegou lá atrás, na primeira vez que ela fez o atendimento, e como ela chega mais amadurecida, como a troca fica muito mais legal, muito mais interessante, né? E às vezes chega num ponto que você já tá assim, até num nível de mais escutar do que de falar, né? Porque às vezes são só pontuações que você faz. A pessoa,
ela não está tão sedenta mais daquela informação, porque ela vai aprendendo a descobrir por ela mesma muita coisa também. Então, você acaba só servindo de ponte ali, você vai pontuando. Então, a relação também terapêutica, ela muda bastante, né? Com a evolução do próprio cliente. A Neide acabou de pôr que ela faz todo ano o mapa. Mas a Neide é que nem a gente. A Neide é non-stop, assim. Ela, o que ela vir na frente, ela faz. Tem gente que faz tem gente que faz sempre. É muito legal. Mas aí eu acho que assim, é muito da necessidade da pessoa, né? Ou ela tem uma confiança naquele profissional. Sim. E ela fala assim, eu gosto de passar para conversar, para entender meu ano, para trocar um pouco de ideia. Não, e de abertura, né, Cá? Vai mudando, conforme você vai entendendo e aquilo vai fazendo sentido, vai mudando o seu entendimento, a sua compreensão. Você vai começando a entender que quanto mais você soltar, mais você está aberto para receber. Hoje eu li uma frase que eu achei a coisa mais espetacular desse mundo. Que a gente não tem nada, que a gente tem que soltar tudo. Que nada é nosso. Que nem o ar é nosso, porque a gente tem que soltar, porque a gente inspira. Falei, gente, é exatamente isso. Não adianta querer segurar. Solta. Igual relacionamento, né? Não adianta você pegar a pessoa, agarrar a pessoa, né? Fica comigo porque eu te quero, né? Aquele controle louco, desesperado, né? E aí você não tá respeitando a individualidade daquela pessoa, né? Então, assim, isso é pra tudo, não adianta, né? Relacionamento também é assim, né? Não é... O pra sempre é muito relativo, né? E cada um vai viver uma experiência pessoal. Que aí, claro, né, Daniel? Acho que também se a gente for voltar de novo pro relacionamento, assim... Cada um tem uma história para viver, né? Sem dúvida, cara. Não tô assim, aí são, de novo, vários níveis de entendimento, né? Tanto no nível terreno, quanto no nível espiritual, quer dizer, às vezes tem conexões que se fazem por um tempo, depois elas se desfazem, às vezes pessoas que passam pela sua vida para te trazerem algum crescimento, às vezes são pessoas que você tem compromissos, né? Que você tem que ficar mais tempo com aquela pessoa, ou formar uma família, ou ter filhos com aquela pessoa, né? E fazer parte daquilo. Então, assim, tem vários tipos e fases de relacionamentos também, né? Quando você é mais jovem, você vai vivenciar alguns tipos de relacionamentos diferentes um pouco de quando você está mais maduro. Então, assim, tem que olhar também qual é a fase que a gente está da vida. Tem que ir entendendo, né, cara? né? Tem que estar aberta para entender essa fase. Olha que importante, a Neide escreveu, descobri que o meu parto foi difícil pelo primeiro mapa que eu fiz na vida. Então, traz um entendimento de dor, inclusive. Muito, não. A parte de situações que a gente não tem, né? A parte de diagnóstico de mapa para terapia é maravilhoso. Eu sempre falo assim, se os psicólogos ou pessoas que lidam com essa área de autoconhecimento, de autocura, se elas tivessem essa abertura para a astrologia também, porque algumas não têm, né? E ajudar muitos processos. Não é porque eu tô fazendo, não estou fazendo jabá nenhum, mas, por exemplo, como a Neide falou, né? A gente tem um setor no mapa que mostra exatamente o nascimento, né? Você consegue acompanhar no mapa a gestação da mãe da pessoa, né? Então, assim, você consegue ver os meses, o que aconteceu. E aí a pessoa, por exemplo, vai fazer uma técnica. E não é adivinhação, não é nada disso, né? Sim. Tem estudos, tem referências. Estudos dificílimos, então, assim, né? Ficar profundo. Sim, e você, na verdade, assim, você pergunta, a pessoa te fala. Então, assim, sei lá, eu bato o olho, assim, até por pesquisa muitas vezes, né? Aconteceu tal coisa no seu nascimento, daí a pessoa fala, aconteceu, né? A minha mãe, não sei o quê. A pessoa te conta o que tá ali desenhado, né? Uau. E aí a pessoa, de repente, fala assim, eu fiz uma técnica de hipnose, lembrando da Neide, né? Eu fiz uma técnica de hipnose, ou eu fiz um rebirth, ou eu fiz, sei lá, né, alguma técnica que me trouxe essa informação. E aquilo pode ser trabalhado de uma outra forma, num outro nível de consciência, né? E você, às vezes, pega, às vezes, como você falou, da indicação, né? Às vezes, de repente, né, você olha aquilo e aquilo vai fazer parte da consulta, porque, sei lá, enfim, aquilo estava aberto para ser falado. Aí você pode sugerir para a pessoa, olha, isso aqui é uma marca, né? Porque a pessoa fala, eu tenho muito medo, eu tenho medo que eu não sei de onde vem, né? Ou a minha autoestima é muito ruim. Aí você consegue pegar, de repente, alguma referência do medo materno, por exemplo, no medo de perda, né? Uma mãe que sofreu uma violência num momento de gestação.
se você consegue detectar isso, você pode caminhar a pessoa, falar, poxa, acho que seria legal você fazer um tratamento de hipnose, por exemplo, para Bárbaro. ressignificar isso, Bárbaro. né? É E aí, associar os tratamentos, né, Caia? associar os É ter esse tratamentos. feeling de você poder direcionar, porque é tudo, mais uma vez, é tudo integrado, né? É sempre, o olhar é sempre de cura, tentar o máximo possível do cliente entrar e poder se aprofundar e poder se curar com as informações, com as elaborações. Só que eu acho que essa abertura dos profissionais, eu acho, Bárbara, eu acho Sim, muito que eu acho que é inclusão, incrível. né? Vamos dizer que Demais! é incluir, não é excluir, né? Ao Porque geralmente a contrário. gente exclui quando a gente não conhece, né? É, Porque, é, assim, que é o preconceito. Cria um é. conceito sem saber exatamente o que é aquilo. Mas se você experienciar aquilo, se proponha como terapeuta, muitas vezes, a experienciar aquilo. Pode ser que você não Sem goste dúvida. também, né? Mas, assim, de Sem repente, pode dúvida. ser uma experiência tão legal que você pode integrar, né? E aí você trabalha esse ônus, como a gente falou, né? Você É, trabalha o corpo, você trabalha o emocional, você trabalha o mental, você trabalha o espiritual consorciado, né? E cada coisa na sua vez, no seu horário, mas consorciado, que a chance de você ter progresso na cura é muito é maior, muito né? maior. Assim, São olhares diferentes, são abordagens diferentes. É você olhar para a mesma situação sob outra ótica, sob outra análise. É especial demais. É você eu acho poder... que são os É olhares, né, Dani, que a benefício. gente fala na constelação, né? A constelação também Exatamente. não é milagrosa, mas na hora Não. que você olhou, aquele seu olhar muda Muda a sua percepção de completamente. vida. E aí E isso você traz consegue curas muito trabalhar em outro profundas, lugar. né, Ká? A hora que você sai do Total. lugar que você olha sempre para o mesmo, sob o mesmo ângulo, a hora que você muda e olha a mesma coisa, você fala, espera, uau, cabe em um lugar diferente, a gente se coloca em lugar diferente, a Não gente tem consegue aquela rua que colocar... você sempre passa e que você nunca viu a placa, e um dia você olha e fala assim, mas essa placa estava aí? Nossa, eu nunca vi. Por Nunca quê? Não era vi. E objeto ela é do seu linda, e que interesse. legal, ela faz parte, ela Nossa, tá aqui. gente! Nossa, isso acontece com coisa. Então, assim, peguem as É, simbologias da é, vida, porque isso é, acontece na nossa vida diariamente. Você compra um verdade. carro, de repente você vê o seu carro passando na rua 500 mil vezes. É uma questão de foco, né? Basta Então você você fala, estar grávida que você encontra o mundo grávido, né? você Não acha que tá todo mundo adianta. grávida, não é assim? Não é? Então, assim, é muito. A gente é autorreferente, né? É Então, demais. assim, por isso que é importante a gente saber olhar. O nosso ter olhar para as coisas para a gente formar uma massa crítica e aí sim a gente poder optar, né? Poxa, eu gostei, não gostei, eu acho que tem a ver, né? Eu acho que seria interessante. Puxa, eu fiz tal coisa aí, realmente não entendia direito, mas aquilo funcionou, né? Então, assim, então é isso, é você estar muito aberto, né? E nos relacionamentos isso é muito legal quando você também olha, né, para o Sem outro com dúvida. outro olhar que não só o seu olhar de autorreferência, né? Poxa, o outro pensa assim, nossa, o outro gosta assim, nossa, a família para o outro é isso, e Não, e você tem uma sair desse chance de lugar, né, integrar, cara? né? E sair desse lugar que quando a gente começou a falar de relacionamentos muito longos, que nem eu e você temos, sair desse lugar de que eu conheço, de que eu sei como é, que Sim, sempre vai ser assim, e que não é verdade. E que a hora que você não. se abre para poder enxergar a mesma pessoa sob outra ótica, muda a tua relação. Muda a tua relação com ele, muda a tua relação com você, você se coloca num outro lugar no relacionamento, você fica mais disposto, porque são rearranjos o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Você é a São mesma pessoa contratos quando você novos, conheceu seu marido? jamais, Não é, eu jamais. também não sou, e eles também não. E acho que a gente ainda muda mais, eles têm que correr mais Sem dúvida. atrás, né? Porque, assim, nossa, hoje você tá assim, amanhã você tá assim, nossa, mas o que mudou, né? Ai, esqueci de te avisar, tá? Tô pensando diferente agora, né? Ué, Então, mas ontem você não era assim. Pois é, mudei. ai, nossa, eu mudei. Eu posso mudar o cabelo, mas a cabeça tá mudando o tempo inteiro, né? Então, assim, o tempo todo. Então, assim, É, peraí, vamos repaginar, vamos repaginar, vamos repaginar, né? O tempo todo. E a gente tem que fazer. É um exercício, né? Não é simples, né? Não é porque eu também sei, por exemplo, eu já vi o mapa do meu marido, já 1000 vezes. Não quer dizer que seja fácil, né? Quer de dizer que jeito eu já nenhum. entendi, Não né? é, Mas não é que é assim, fácil, quer dizer que a gente está disposto a conseguir
fazer essa engrenagem rodar. Às vezes dá uma engripada, a gente vai lá, coloca um óleozinho, gira pro outro lado. Eu acho que é coisa do respeito, né? Você fala assim, putz, eu já entendi que não, isso aqui não funciona igual. Tudo bem, beleza, mas aí, tá, respeita o seu jeito, né? Eu já ouvi muitas vezes as pessoas falando assim, nossa, vocês são tão diferentes, mas você tem, né, você tem tanta paciência. Eu falei, não é paciência, é respeito. Porque a gente é diferente. Mas a gente é muito diferente. Eu também, imagina. Mas tem conexões, né? E por isso que a gente tá junto. Mas é diferente. Então, nem sempre é simples, né? E tudo bem. E a gente tá... Então, tá, não é fácil, mas a gente complementa, a gente aprende, né? A tua visão é diferente da minha, mas aí a gente consegue chegar, às vezes, num consenso. A gente não chega também, né? Às vezes, e tudo bem? Não dá, tá? Não Beleza. Dá. Então, tem uma ressonância, mas tem o respeito, né, Cá? Tem uma ressonância que atrai, mas tem o respeito de fazer funcionar, né? A Neide escreveu assim, ó. Periga da gente estar bem pior com essas mudanças que a gente vai fazer. Pode ser, né? Pode ser que sim, mas que eu adoro, né? Adoro. Ah, minha filha, olha, eu não sei. Eu sei que assim, o coitado casou com uma advogada que virou astróloga. Quiçá amanhã. Quiçá amanhã. Eu só sei que eu quero acabar com o chapéu roxo na cabeça e pegar minha vassoura, né? Espera que eu vou junto. Não levanta a voo sozinha que eu pego a minha. A minha já tá aqui. Então, a minha também tá aqui. Os terapeutas do riso escreveram assim, tem pessoas que são tarja preta. Mantenha no controle e mantenha-se a distância. É isso mesmo. Também. É isso mesmo. E eu acho pra isso a gente tem que ter percepção, né, Cá? E também tem a coisa do feeling também, né? Isso faz parte dos relacionamentos, né? Às vezes você não entende exatamente, mas sabe que se conecta com algumas pessoas e com outras você tem uma certa restrição. Às vezes a gente consegue olhar no mapa, entender por que ali, né? Às vezes não dá liga, né? E com outras pessoas você fala, nossa, cara, me dou super bem com tal pessoa, né? Porque, claro, geralmente você tem algumas semelhanças com aquelas pessoas que você se dá melhor, né? E tem algumas dificuldades mesmo, alguns ângulos mais tensos com pessoas que você não se dá tão bem. Né? Então aí vai muito da sua proposta de querer ter aquele relacionamento como um desafio, né? Ou não. Às vezes fala assim, não, tá bom, mas não dá, não rola, não deu. Não, escolhe não estar, né? São escolhas. Agora, Ney, depois, as advogadas são perigosas, são um perigo. Por que será? Menina. Será que é porque ela é advogada também? Ela tá puxando sardinha pro lado dela. E os terapeutas do riso, vou fazer live com eles a semana que vem. Depois eu conto pra vocês, eles são maravilhosos. Vai ser muito legal. Cá, eu queria te agradecer. Que bate-papo. A gente se deixar, a gente vai embora e nessa delícia, menina, meu filho já passou por aqui. Meu filho já passou por aqui e falou, ué, não ia acabar às 20 horas? Olha lá. Eu tô esperando. Fofo. Vai lá, as crianças estão te esperando, tá? Cá, gratidão. Eu amo você. Imagina, eu amo o teu jeito. Adoro tudo que você fala. Amo de paixão. Gratidão por ter estado aqui. Gratidão por essas pessoas queridas e amadas que estiveram com a gente. Quem for assistir depois também. Então, a gente combina a próxima, porque a gente não para. Vamos. A gente sempre tem assunto. Sempre tem papo, a gente continua, né? Mas obrigada a todos que participaram também. Obrigada pela participação. Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu também te amo. E seguimos juntas. Vamos. Rumo à próxima. O retorno. Beijo, queridos. Tchau, beijo, obrigada. Tchau, gente. Valeu.